Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos estudar as características das cartas pessoais. Podemos escrever uma carta pessoal quando queremos nos comunicar com amigos ou familiares, para contarmos as novidades e trocarmos informações. Apesar dos vários recursos tecnológicos que existem hoje, como as redes sociais e o WhatsApp, a carta ainda é um meio de comunicação bastante útil. A pessoa que envia a carta é chamada de remetente. Quem a recebe é o destinatário. O assunto de uma carta pessoal é livre e o seu tamanho pode variar entre médio e grande, pois quando é pequeno é considerado bilhete. Esse gênero de texto apresenta algumas características próprias. Vamos ver quais são elas? Local e data. O nome da cidade e a data devem ser colocados no início da carta, como fazemos no cabeçalho. Saudação. Pode conter apenas o nome do destinatário ou vir acompanhada de palavras de cortesia, como querida vovó, meu caro. Texto. Nessa parte, o remetente trata do assunto de sua carta, contando as novidades, trocando informações. Despedida. Pode variar de acordo com o grau de intimidade entre as pessoas. Por exemplo, um beijo, um grande abraço, até breve. Assinatura. Na assinatura, colocaremos apenas o nosso nome, sem o sobrenome. É o final da carta. E você, já escreveu uma carta para alguém? Olá, meus amores! Agora que vocês sabem a estrutura de uma carta, que já vimos em outras aulas, vamos conversar um pouquinho na página 30 a 33. Na página 30, temos uma carta, onde a menina chamada Ângela escreve para sua amiga Marisa. E para que serve uma carta? Uma carta, ela tem toda a estrutura. Por exemplo, no início, cabeçalho, como local, que é a cidade, a data, saudações, certo? Remetente, quem é o remetente? É a pessoa que envia a carta. Depois, a carta ela é organizada em parágrafos, não precisa ser uma carta muito longa, mas também não pode ser pequena, porque se ela for pequena, ela vai deixar de ser o gênero carta para ser bilhete. O assunto deve ser organizado em parágrafos e após todo o assunto, tudo que você conversou na carta, que pode ser de maneira formal ou informal, porque você vai estar escrevendo para alguém da sua família ou para um amigo, vem a despedida e vem a sua assinatura. Hoje vamos trabalhar a página 30 até a página 33. Olha só, na página 30 eu tenho o texto onde uma menina chamada Ângela, ela escreve, ela fala um pouco para sua amiga Marisa do dia a dia dela na escola. Você vai ler a página 30, ler a página 33 e vamos para a 31 e 32. Na página 32, interagindo com a carta. Então eu tenho algumas perguntas que você precisa ler a carta para poder responder adequadamente. Na primeira questão eu tenho assim: com que finalidade Marisa escreveu a carta? Certo? Ela escreveu a carta para sua amiga, né? Qual era a finalidade dela? Ela queria conversar o quê? O dia a dia, um fato que ocorreu quando ela foi à escola. Então você vai ler essa carta e vai responder. Segundo quesito, resumidamente, ou seja, em breves palavras, relate a história que Marisa contou sobre o colega Duda. Se você ler o texto, você vai saber a resposta. Terceiro quesito, leia novamente os trechos a seguir, observando a linguagem. Atenção às expressões destacadas.
entre aspas, ou seja, a fala do personagem. No começo, eu fiquei com um pouco de preguiça de ir, mas depois até achei legal. Aí, a gente reparou que tinha cortina na janela. Observem que as expressões, ela está entre aspas, e tem algumas expressões aqui, algumas palavras que estão em destaques. Presta atenção. Mudou gente para lá e está todo mundo curioso para saber quem é, porque ninguém viu a mudança. Com base nos exemplos, marque X na resposta mais adequada. A carta, por ser um texto escrito, tem linguagem formal e sofisticada. Linguagem formal é quando tem uma linguagem mais sofisticada, mais difícil as palavras. E informal é quando a gente conversa com um amigo, que são as palavras do nosso dia a dia. Segundo quadrinho, a carta, apesar de ser um texto escrito, tem linguagem que se aproxima da fala do nosso dia a dia. Quarto quesito. Qual é o objetivo principal da carta? Marque X na alternativa correta. Relatar, ou seja, a carta é para contar algo ou um fato. Segundo quadrinho, defender uma ideia, instruir o leitor. As cartas são textos de relatos, ou seja, de intenção, né? Você tem a intenção, quando você escreve uma carta, de relatar um fato, de relatar algo do seu dia a dia que você queira compartilhar com um dos seus familiares ou amigos. Então, essa linguagem é mais informal, ou seja, chega mais próximo do nosso dia a dia. Página 33. Na página 33, o quinto quesito, eu sei que você gosta. Preencha a cruzadinha com as informações da carta. Primeiro, nome do destinatário, ou seja, a pessoa a quem a carta é destinada. 2, nome do remetente. O que é o remetente? A pessoa que envia a carta, certo? 3, palavra usada na despedida. Na carta que você acabou de ler, na página 30. E após a despedida, o que vem? A assinatura. Muito bem. Preenche aqui a cruzadinha e vamos ao sexto quesito, que também tem algumas palavras que estão em destaque no trecho. Leia o trecho a seguir, observando as expressões destacadas. Você se lembra daquela casa verde da esquina? Pois, quando eu fui entrar lá com o Fernando, para a gente se esconder no quintal, o portão estava trancado. Aí que a gente reparou que tinha cortina na janela. Observe nesse trecho que eu tenho a palavra você, eu e a gente. É uma linguagem mais informal. Você trata-se de um pronome, eu também, pronome de tratamento. Eu se trata também de um pronome pessoal. E a gente quando dá a ideia de nós, é uma expressão que se usa, mas trocando essa informação, trocando essa palavra a gente, você coloca nós, que também é um pronome, no caso reto. Olha só, na letra A, que palavra Marisa utilizou para fazer referência a si mesma? B, que palavra Marisa utilizou para se dirigir a Ângela? E que expressão Marisa utiliza para se referir a si mesma e ao amigo Fernando? É só você ler novamente o trecho que você vai entender melhor. E na letra D tem um quadrinho aí que diz assim: leia. Na carta emprega-se expressões como eu e a gente, para fazer referência a quem escreve, ou seja, a pessoa que está escrevendo, que são também os pronomes. Letra E. Que palavra poderia ter sido utilizada no lugar de a gente? Reescreva a frase para responder. Então tá assim, ó.
Aí a gente reparou que tinha cortina na janela. Então, esse agente você vai trocar por nós. Ou seja, a frase vai ficar assim, ó. Aí nós reparamos que tinha cortina na janela. Bora lá. Assista ao vídeo e realizem suas atividades. Beijo.